do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O domingo de hoje é uma extensão da festa do Corpus Christi. Antes da providencial reforma do Papa Pio XII, nós tínhamos a oitava nesse dia, a oitava do Corpus Christi. Lembre-se que a cada tempos, a cada séculos, a igreja fazia uma simplificação da liturgia. Simplificava os ritos, porque com os costumes que iam adquirindo-se, a liturgia se enchia demais e a igreja via a necessidade de simplificar o ano litúrgico. Por exemplo, na disposição da liturgia na época de São Pio X, na época do Natal nós tínhamos ali várias oitavas que se interpunham uma ou outra. A oitava de Natal, depois a oitava dos santos de São João Evangelista, depois a oitava dos santos inocentes e depois juntava com a oitava de 1º de janeiro. Então o que a igreja fez? Simplificou a liturgia e só deixou 3 oitavas. A oitava de Natal, a oitava de Páscoa e a oitava de Pentecostes. Só que as festas de certa importância, mais primordiais dentro do ano litúrgico, como é a Ascensão de Nosso Senhor, a Epifania, a Corpus Christi, a igreja manteve pelo menos o espírito da oitava, e a missa que nós celebramos hoje, a missa segundo domingo depois de Pentecostes, é a que antes era celebrada como a domingo infra-oitava de Corpus Christi, a extensão dessa festa. Então hoje corresponde muito falar as coisas que nós contemplamos na última quinta-feira, lembrando que nós temos 2 festas no ano que celebram o corpo de Nosso Senhor. Primeiro, a sua instituição, que é o dia da Quinta-feira Santa. Nós comemoramos a instituição desse Santíssimo Sacramento, mas nós estamos ali naquele ambiente doloroso, naquela aflição que nós vamos lembrar, meditar no dia seguinte. Então a igreja escolheu outro dia para que a Sagrada Eucaristia fosse celebrada de uma maneira totalmente festiva, que no dia seguinte não viesse as dores, a parte penitencial máxima da igreja, que é a Sexta-feira Santa. Então, pôs ali a quinta-feira de Corpus Christi, que no espanhol tem um versinho muito bonito que diz que tem 3 quintas-feiras que brilham mais que o sol. Quinta-feira Santa, a Ascensão e Corpus Christi. E no espanhol é assim que rima. Então, o último domingo a última quinta-feira foi uma quinta-feira que brilha mais que o sol. Bom, o que nós contemplamos nesse dia de quinta-feira é a graduação máxima de Nosso Senhor. O Evangelho de São João diz que Nosso Senhor, amando os seus, os ama até o fim. Só que o que é esse fim? O que é esse final? O que é essa consumação? Que Nosso Senhor disse desde o alto da cruz, consumado mestre. Nosso Senhor não ama com medida, Ele não ama com uma régua, não. Ele ama sem medida. Assim mesmo nós devemos devolver esse amor sem nenhum tipo de limite. Eu vou amar até aqui, porque assim Ele nos amou. Nosso Senhor veio aqui na terra pagar pelos nossos pecados, mas nós sabemos, a igreja nos ensina que Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Então, seus atos humanos têm méritos infinitos, seja o ato que for. Com um sorriso, Nosso Senhor adquiria méritos infinitos. Só que Ele quis mostrar que realmente nos ama. E como nós provamos esse amor? Por meio da dor. O amor só se prova de maneira séria, de maneira verídica, por meio das dores. Então, os ímpios poderiam dizer, não, mas redimir o mundo com um sorriso, quem não consegue fazer isso? Ele não pretendia isso, ele pretendia provar o seu amor. Por isso ele entregou a sua vida inteira até a última gota de sangue. E desde o alto da cruz ele diz, consumatum est. Tudo está consumado. E o que é esse tudo? Todo o seu amor foi consumado desde o alto da cruz. Mas Nosso Senhor não pretendia uma redenção meio que socialista, todo mundo junto. Não. Ele se entregou por cada um de nós de maneira individual.
de forma tal que, se fosse necessário que ele morresse por cada um de nós, ele teria morrido uma vez por cada um. Mas como tem méritos infinitos, bastou uma vez só. Agora, para que nós lembrássemos disso, ele quis desde o alto da cruz estar com os braços abertos para abraçar a todos que viessem a ele. Mas, na Eucaristia, ele quer ir a cada um de nós de maneira individual. A Santa Missa é a renovação do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E a Eucaristia é Cristo sacrificado. Já não doloroso, porque agora ele tem um corpo glorioso, corpo e alma gloriosos, já não pode mais sofrer nem no corpo, nem na alma. Mas é um corpo sacrificado, mysterium fidei, mistério da fé. Mas é um corpo sacrificado que se oferece a cada um de nós. Como um pai carinhoso não se satisfaz de chegar em casa com muitos filhos e cumprimentar todos de longe. Não, ele quer ir cumprimentar a cada um. Assim é nosso Senhor, assim é o amor delicado de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós devemos retribuir esse amor. Ele se dignou transformar-se numa comida para que nós nos alimentássemos desse alimento sobrenatural e crescêssemos assim por meio dessa alimentação espiritual. Mas no Evangelho de hoje nós vemos ali que alguns colocam alguns obstáculos para ir a esse banquete. Agora vejam só que as coisas que eles objetam não são coisas ruins. Um se casou não é coisa ruim. O outro comprou 5 juntas de bois e outro comprou um jardim morto, um lugar para plantar. Nenhuma dessas coisas é algo ruim. Só que eles colocaram por cima do banquete. Eu não posso ir porque comprei tal coisa. Lembre-se, a nossa natureza caída vai querer fazer isso o tempo inteiro. Colocar as coisas do nosso interesse por cima das coisas do interesse de Deus. E isso é prova que o nosso amor é um amor medíocre. Quando nós temos uma disposição para fazer um bem, para fazer um ato de perfeição, e escolhemos fazer uma coisa menos perfeita pela nossa comodidade, isso é o homem velho atiçando a gente, fazendo com que nós deixemos de ganhar essas graças que poderíamos adquirir fazendo uma ação mais perfeita. Agora, o que mais perfeito do que vir diante do Santíssimo e receber no nosso próprio coração? Que lembrem-se, não é Cristo que entra em nós, nós entramos nele. Se eu pego um copo d'água e coloco esse copo d'água dentro do mar, não é o mar que está entrando no copo d'água, é o copo d'água que está entrando no mar. Nós, que somos seres finitos, quando entramos em comunhão com Cristo, entramos nele, não nós, não ele em nós. Outro mistério de fé, que nós recebemos ali aquela comunhão e temos a presença da Santíssima Trindade tanto na nossa alma, que devemos estar em graça, como no nosso corpo. Porque onde está uma pessoa da Santíssima Trindade estão todos. Ali o corpo que nós comungamos é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade, mas onde está uma pessoa da Santíssima Trindade, estão todas as outras duas. Nós vemos só a grandeza desse mistério. E como é uma coisa necessária, né, falar no dia de hoje, e principalmente numa cidade como São Paulo, que ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso aqui com a família, a questão a missa, né? A importância da missa como sacrifício redentor, sacrifício, nós estamos participando ali da renovação do Santo Sacrifício, recebemos a Sagrada Comunhão para entrar na comunhão com Cristo, para mergulhar nesse mistério de amor de Deus. Mas a missa prestem atenção, a missa é a expressão da fé. Quando nós estamos no culto católico, nós estamos vendo a expressão visível de uma fé que nós recebemos por ouvido. Nós não vemos a fé, nós não pegamos um pedaço de fé, nós não pesamos 2 quilos de fé. A fé é algo invisível e a liturgia expressa a fé. Então lembre-se,
as comunidades, né, tão grandes aqui, principalmente no São Paulo da vida, Fraternidade São Pio X, que tem os sacramentos válidos, às vezes, o IBP e coisas por estilo, eles mantêm aquela casca. Mas onde está a fé? Qual a fé que eles expressam? Tanto é assim que é uma fé que vai mudando. É uma fé que vai mudando. E lembre-se que a fé não muda. Veja, ontem, fazendo alusão à conversa que nós tivemos aqui ontem com a família, falávamos da evolução, por exemplo, da Fraternidade São Pio X respeito à ordenação sacerdotal do modernismo. Eu sempre digo, não acredito no que eu estou dizendo. Não me procure. No sermão de consagração episcopal de Monsenhor de Galarreta, Ticia de Valerei, Felé e Williamson, o bispo consagrante, Monsenhor Lefebvre, e ali estava presente o nosso grandíssimo Monsenhor de Castro Maia, que morreu sendo vacantista, segundo relata o professor Araí Daniele, que era amigo íntimo de Dom Antônio de Castro Maia. O Monsenhor Lefebvre diz que aquela consagração episcopal é para que aqueles seminaristas tenham quem os ordene. Ele diz isso, num francês claríssimo, e além disso tem legenda alguns vídeos. Eu estou consagrando esses 4, porque se eu não consagrá-los, não tem quem consagra. Só que lembre-se, na época, quem era o, entre aspas, Papa? Wojtyła, João Paulo II, que era padre e era bispo. Ele era padre e ele era bispo. Apóstata o que seja, mas a sua ordenação sacerdotal e a sua consagração episcopal foram válidas. João Paulo II, Wojtyła, era tão bispo quanto Lefebvre. Entretanto, quem vem depois de João Paulo II? Bento XVI. Ratzinger, que já não era bispo. Que já não era... Ele tinha sido ordenado sacerdote, né, no rito, em bons tempos. Só que quando ele foi sagrado bispo, ele já foi sagrado no novo rito. Aí o que a fraternidade começou a fazer? Aceitar o novo rito. Não acredite no que eu estou falando, vamos procurar saber. Quando foi que a fraternidade deixou de reordenar os sacerdotes que vêm do modernismo? Quando assumiu Ratzinger. Porque senão eles teriam que consagrar o Papa. Então, me faz muito lembrar daquele socialista que dizia: esses são os meus princípios, mas se não for suficiente eu tenho outros. Uma dualidade gigantesca. Isso é a fé católica? Isso é a fé católica? Eu pergunto para o senhor. Isso é a fé? Ou seja, se não é a fé, a missa na fraternidade, por exemplo, por mais válida que seja, é a expressão da fé. Agora tem uma querela gigantesca respeito a um tal catecismo que foi lançado e eu não vi vídeos nem nada, eu só vi a notícia, só que a propaganda a favor, né, daquele famoso sendo Dom Bosco, coitado de Dom Bosco, mas assim é o nome, dizendo: por que nós lutamos? Por que nós lutamos? Se eu luto, eu preciso de um contrincante. Estou lutando com alguém. Com quem eles estão lutando? Porque eles vão dizer: nós estamos lutando pela tradição. Ok, mas contra quem? Contra a autoridade que eles mesmos reconhecem como verdadeira? Isso não é católico. Isso não é católico. Jamais foi. Nunca uma virtude ela vai se opor à outra de maneira necessária. O que eu quero dizer? Porque muitos dizem: nós, para manter a fé, desobedecemos. Isso é um absurdo. Um absurdo. Porque o fim não justifica os meios. Vejam, isso é um maquiavelismo grandíssimo. Porque eu desobedeço mal, tá? A desobediência é um pecado. Para eu manter a fé, que é um fim bom, eu cometo um pecado. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que alguém dissesse uma mentira para o patrão para poder ir à missa no domingo. O fim jamais justifica os meios. Então vejam só como a sutileza dessas coisas mexe na fé. Claro que mexe na fé.
E quando a dona da casa aqui fez uma celebração ontem muito interessante, quando nós nos batizamos, o que nós pedimos à igreja? Primeira coisa, quando a pessoa se apresenta para receber o santo batismo, o que o padre pergunta? O que pedes à igreja de Deus? E os padres, se for um bebezinho ainda, os padrinhos respondem em nome da criança, a fé. Por quê? Porque não dizem a missa, os sacramentos, a devoção à Nossa Senhora? Porque todas essas coisas nos vêm pela fé. Vejam, se nós acreditássemos numa revelação de Nossa Senhora que não fosse verdade, nós estamos honrando Nossa Senhora? Claro que não. Por quê? A fé, ou seja, a autoridade da igreja não diz que aquilo é certo. Nós pedimos ali, na pia batismal, a fé. E a missa é a expressão da fé. Deve ser a expressão da fé. E se eu não reconheço a fé de Cristo num padre, por mais válido que ele seja, eu tenho que estar longe dali. Longe, longe, longe. Agora, não é a desculpa desfarrapada que deram os do banquete de hoje. Porque eram coisas indiferentes. Um se casou, não foi. Colocou o casamento por cima daquele banquete. Outro comprou uma ajuda de coisa, não foi também. Aqui nós não estamos falando de uma coisa trivial. Não é que eu não goste da cara do padre, que seria uma coisa horrível. Ah, não vou na missa porque eu não gosto da cara dele. Não, não é isso. E não estamos julgando as consciências, estamos simplesmente constatando fatos. Constatando fatos. A resistência a uma verdadeira autoridade chama-se pecado de cisma. Não é o padre Gabriel que está dizendo? É o catecismo. Qualquer catecismo decente vai dizer isso. E nós não podemos participar do cisma para pretender honrar a Deus. Lembrem-se, muitas vezes as almas dizem, padre, mas eu necessito da missa. Aí a gente pergunta, você está indo na missa para quê? Por uma necessidade pessoal, que pode chegar a ser um egoísmo gigantesco, ou para honrar a Deus? Porque se é para honrar a Deus, nós não podemos procurar honrá-lo por meios ruins. Veja, no cisma do Oriente, quando teve aquela grande cisão do mundo, onde os orientais disseram, não, já que a igreja ocidental tem um supremo hierarca, nós também vamos ter um, e os dois vão ter a mesma autoridade, que foi o cisma de Fócio e Miguel Celulari. Houve uma separação da igreja, obviamente depois entraram questões doutrinais, a questão da procedência do Espírito Santo, do Pai e do Filho, mas isso aí é outra coisa. Agora houve uma cisão, eles se separaram, mas eles mantiveram os sacramentos válidos, e tem até hoje, em muitos casos quando os ritos não são modificados por bagunças humanas. Agora, eu desafio os senhores a procurarem qualquer disposição de um papa que tenha dito, ou de um bispo que tenha dito, olha, os senhores que estão lá na Rússia, se é mais fácil ir na missa dos ortodoxos, pode ir, é válido. Não vão encontrar, porque são cismáticos, porque não têm a fé. Ou estão atuando contra ela. Estão resistindo à verdadeira autoridade, que é o que nos comunica a fé católica. Lembrando o que dizia Santo Agostinho, eu não acreditaria nos evangelhos se a igreja não me propusesse como tal. Então procure, não acredite no que eu estou falando, procure. Uma disposição da igreja lá em 1450 dizendo, bom, o pessoal que está desse lado do mundo para lá, se é mais fácil ir na missa dos ortodoxos, pode ir, não tem problema, é válido mesmo. Não vão achar. Nós temos que aplicar isso nos dias de hoje. A missa Unacum, lembre-se, não está rezando pelo Papa, é com ele. Unacum fabulo tuo Papa Nostro. Qualquer pessoa de primeiro semestre de latim vai traduzir em união com o nosso Papa, que é uma coisa santíssima, óbvio, é maravilhoso, está na liturgia, mas quando estamos em série vacante, a gente pula essa parte, como eu provei para os senhores que estavam aqui ontem, mostrando o unição. Mas se eu estou rezando com ele, como pode ser que eu mantenha a fé católica? Porque eu perguntei para uma pessoa, se viesse Privolsta aqui agora, esse Privolsta, Dalai Lama e outro qualquer que seja, um budista,
Outro não, Dalai Lama já é um desse. E o muçulmano. Aí diz, vamos rezar um Pai Nosso para o Deus. Os senhores iriam? Rezar um Pai Nosso com um privosto, um muçulmano e Dalai Lama? Aí os senhores começam a fazer assim que não. Mas na missa alguns estão fazendo isso. É o que estão fazendo. Os senhores estão ali? Não vem com essa história de, eu faço uma restrição mental. O padre inclui os senhores no sacrifício. Orate fratres, ut meu vestrum sacrificium. Rezar, irmãos, para que o sacrifício meu e vosso seja aceito. Se depois do vosso os senhores estão ali, não interessa o que os senhores pensam. O que é ali, os senhores estão ali presentes. Estão participando. Padre, então no fundo da igreja rezando o texto, está ali, está participando. Agora, não rezariam com privosto? Então por que estão rezando? Esse é o mal intrínseco da missa unacum hoje. Estão rezando com Dalai Lama, com os muçulmanos, com os protestantes, e sem falar as outras barbaridades que vêm do modernismo, da Igreja do Vaticano II. Então, sejamos honestos para com a nossa fé e para com a nossa obrigação de honrar a Deus sobre todas as coisas. Porque aqui é a epístola de hoje, falando do amor de caridade para com Deus, nosso Senhor. Nós não podemos pretender amá-lo com meios ruins, porque senão estamos errando feio. Nossa Senhora Santíssima Virgem Maria, com o título da sede da sabedoria, nos dê a verdadeira sabedoria. Lembrando que a sabedoria, como dom do Espírito Santo, vem a aperfeiçoar precisamente a virtude da caridade. O dom de sabedoria aperfeiçoa a caridade sobrenatural. Então, que a Santíssima Virgem Maria, sede da sabedoria, nos dê essa verdadeira sabedoria para não deixar-nos guiar pelo que nós sentimos, não pela nossa vontade. Porque a fé tem que começar por aqui, não por aqui. Porque se eu querer sentir a fé, no dia que eu não sentir mais, não tem sentido. Eu não posso receber a fé, o Evangelho, começando pelo que eu quero, senão pelo que eu entendo. É nosso entendimento é o que nos dá acesso à verdade, não o que nós sentimos. Porque no dia que deixamos de sentir, quanto que é 2 mais 2? 4. Se eu estou triste, quanto que é 2 mais 2? 4. Se eu estou feliz, quanto que é 2 mais 2? Também 4. Não é por o que nós sentimos que acreditamos em Deus. É pelo que nós ouvimos, entendemos e acreditamos. E se a Santa Missa não é uma expressão da fé católica, não pode ser uma coisa agradável a Deus, por mais válida que seja. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida.